Olá, eu sou Rabi Cativo, jornalista formada pela Universidade Federal do Amazonas aqui em Parintins, pelo campus aqui de Parintins, com muito orgulho, né? Uma parintinense formada aqui em Parintins e atuando como jornalista, que é o que poucas pessoas têm a oportunidade. E hoje eu estou aqui para falar um pouco das minhas características, né? Você que me acompanha pelas redes sociais já deve saber mais ou menos. Eu já tive a oportunidade de atuar no rádio. Sou muito boa com a escrita, eu sempre digo isso. Tenho um pouco de dificuldade com as câmeras, mas enfim. Eu estou aqui para mostrar que tudo é um processo. E quando alguém me pergunta por que eu escolhi ser jornalista, eu lembro de uma história que eu conto. Já estive participando de alguns programas aqui na cidade de Parintins. Eu contei um pouquinho da minha história, né? Como foi que eu fui parar no jornalismo. E o jornalismo ele tem uma história assim muito diferente. Porque quando eu entrei no jornalismo, tinha aquele primeiro dia de aula, que todo mundo se apresenta na sala de aula, e eu falei que eu tinha escolhido o jornalismo porque era um curso que não tinha cálculo, era um curso que não tinha matemática, e eu não sou muito boa, né, nessas áreas aí. E como eu gosto de escrever, gosto de ler, gosto de estudar, eu escolhi jornalismo, além de ser um curso que é oferecido aqui em Parintins pela universidade no período da noite, e eu poderia trabalhar durante o dia. E foi por isso que eu escolhi jornalismo. E eu comecei a estudar, comecei a gostar, né, no primeiro período tu vê pouca coisa, tu vê um pouco mais de notícia, um pouco mais das teorias, e aí tu fica se perguntando, para que eu vou estudar teoria? Se eu não vou precisar, se quando eu chegar, quando eu me formar, eu vou para o rádio, vou para a TV, vou para a internet, e quando a gente se forma, a gente vê que não é bem assim. Mas você precisa sim das teorias, porque tudo que você aprende na academia, você vai precisar para você atuar na sua profissão. E quando chegou no segundo período, que eu comecei realmente a entender um pouco mais das reportagens, fazer um material mais apurado, uma coisa mais abordada, aquela coisa mesmo de investigar, começou a me chamar a atenção. Eu lembro que na ocasião eu fiz uma matéria sobre sobre o perigo silencioso, que é o alto índice de contaminação por HIV aqui em Parintins. Então eu tive que fazer um estudo mais detalhado, pegar dados de outros estados para fazer um comparativo. E eu fui apresentar um seminário, né, na disciplina de reportagem, e quando eu terminei de apresentar o seminário, a professora falou, essa mesma professora que tinha perguntado de mim porque eu queria ser jornalista no primeiro dia de aula, ela falou, Rabi, tá aí, o jornalismo acabou de te encontrar. E nesse dia eu fiquei muito feliz. Eu já contei essa história, né? Algumas pessoas devem ter ouvido que eu participei de um podcast e eu falava justamente disso. E eu fui da faculdade até em casa chorando, né? De felicidade, porque eu tinha pego um 10 e assim feliz também, né? Por ter encontrado, enfim, uma profissão que se identificava um pouco comigo, que se identifica até hoje. Então, assim, hoje eu não tenho dificuldade para falar de jornalismo, para trabalhar o jornalismo. Tento ao máximo falar também ser imparcial, que a gente sabe que trabalhar jornalismo, que é o jornalismo político, que é o que eu mais gosto, numa cidade pequena como Parintins é um pouco difícil, né? A gente sabe que a gente tem aí uma mídia que é muito programada, digamos assim, para se calar, e não é o meu caso. E eu tô aqui hoje também para falar de um projeto novo, que é um projeto pessoal, que eu nunca imaginei, mas você que me acompanha nas redes sociais, eu tenho mais brincadeiras, né? A gente aqui em Parintins, a gente tem uma característica meio peculiar. A gente tem os bordões, a gente tem o nosso modo de falar, né? Nossa forma de linguagem, né? A gente aprende isso na faculdade também, sobre a questão da linguística. A gente tem disciplinas específicas para isso. Então, o Será-se que Pode, né? Eu sempre coloco nas redes sociais, Será-se que Pode, né? Então, eu estou aqui hoje para falar do meu novo projeto, que é o podcast, que chama Será-se Pode. Então, você já deve imaginar mais ou menos o que vem por aí. Então, eu quero falar um pouco mais da cultura parintinense. O jornalismo hoje, eu posso dizer que ele já abriu muitas portas para mim. Eu entrei no programa do Repórter Sem Fronteiras, né, que até hoje eu continuo fazendo parte do programa de proteção ao jornalismo independente. A gente tem todo o apoio e eu falo com muito orgulho quando eu saio do meu município para falar de jornalismo, né, para o Brasil e para o mundo, né? E é muito bom a gente, sendo ribeirinho, sendo caboclo parintinense, nascido aqui, ter a oportunidade de fazer uma faculdade na minha cidade e poder atuar como jornalista na minha cidade. Então, é baseado nisso que eu quero continuar o meu projeto, para falar de jornalismo, para falar da cultura parintinense, para falar de tudo que envolve nossa cidade e, de certa forma, contribuir.
Em alguns estados do Brasil, a gente percebe também, eu já tive a oportunidade também de atuar em sites fora do Brasil, especificamente com pautas, com editorias voltadas mais para a política, que é o que eu gosto mais de fazer, gosto também um pouco mais de entender. Trabalhei na Câmara, então essa minha trajetória na Câmara também me deu muita oportunidade, porque eu aprendi, tive a oportunidade, né, atuando no Legislativo, fazendo assessoria de assessoria parlamentar, eu aprendi como é que funciona o regimento interno, a lei orgânica, a Constituição, que passou a ser meu livro de cabeceira. Então são coisas assim que a gente precisa entender, até para a gente poder também traduzir de uma forma mais prática, para que as pessoas, de modo geral, possam entender, porque esses conteúdos assim, eles são muito complexos e política é uma coisa que as pessoas não se interessam muito em saber, né? Como é que funciona o orçamento do município, são coisas que todos os cidadãos, né, deveriam saber. Eu vejo também ali na Câmara Municipal, que eu passei 4 anos lá, atuando como assessora parlamentar, e eu vi que não tem muita participação do público, né? E a Câmara Municipal, gente, ela é a casa do povo, então eu vejo assim, de certa forma, no jornalismo, uma oportunidade de pegar esses termos técnicos e de certa forma, traduzir, fazer uma tradução, né, para o termo popular, para que as pessoas possam compreender melhor. Então, o Serasa que Pode, ele vai falar sobre tudo, sobre entretenimento, sobre a cultura parintinense, sobre a cultura do Amazonas. E eu espero que vocês gostem, né? Eu estou aí me esforçando para produzir bastante conteúdos, para deixar tanto os parintinenses como os amazonenses, os brasileiros, né? E inclusive brasileiros, parintinenses que moram em outros países. Então eu espero que vocês gostem. Eu estou começando agora, mas eu já tenho muito, assim, mostrando para vocês aqui, apresentando o Serasa Pode. De tanto eu falar Serasa que Pode, mas eu acabei fazendo uma mudança e ficou Serasa que Pode. Serasa Pode. Então eu estou aqui para apresentar esse meu novo projeto para vocês. Espero que vocês gostem, me acompanhem, né? E também eu espero o retorno, como sugestão de pautas, alguns assuntos que vocês queiram abordar, algumas dúvidas que vocês queiram tirar também. Eu estou aqui disposta a contribuir, né, de certa forma, com as pessoas que acompanham o meu trabalho aqui nas redes sociais. Tá, ficou muito longo?